Boa noite, irmão. Graça e paz. Desejo que os irmãos possam abrir a palavra do Senhor lá em livro de Romanos 13. Amém? Amém? Todos acharam? Romanos 13, do verso 8 em diante. Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor. A palavra do Senhor quer falar conosco nesta noite. Amém? Do verso 8 em diante fala assim: a ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor, com que vós ameis uns ao outro, porque amar ao próximo cumpre-se a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nestas palavras se resume: amarás teu próximo como a ti mesmo. Amém, irmão? No verso 10 fala assim: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é amor. Amém? Então a palavra do Senhor nos ensina, irmão, que em todo primeiro lugar vem o amor, né? Se nós, hoje é um culto de missão, né? Mais um culto de missão está sendo celebrado por Senhor, né? E nós vimos que no culto passado o irmão Rogério falou sobre promessa, né? E nós vimos que para nós receber a promessa, nós temos que ter amor um pelo outro, né? Falou sobre propósito. Para nós receber o propósito também de Deus na nossa vida, nós temos que aprender a amar um ao outro. Porque em toda missão, meus irmãos, que nós for fazer, nós temos que ter amor pelo próximo, né? Lá em Gálatas também fala, né, 5:22, que o primeiro fruto do Espírito Santo é o amor, né? Então nós temos que ter tudo isso dentro de nós, porque se nós não tiver o amor, nós vamos cometer coisa que aqui nesse versículo 9 está dizendo, né? E na Bíblia nos ensina que nós temos que viver palavras boas, palavra de amor. Amém? E muitas vezes a gente pede, né, para Deus aumentar o amor dentro de nós, mas Ele não vai aumentar o amor dentro de nós, Ele vai gerar oportunidade para nós amar o próximo. Amém? Porque muitas vezes nós erramos uns com o outro, meu irmão. É aonde que nós vamos ver se o verdadeiro amor de Cristo está dentro de nós, né? Muitas vezes nós queremos amar o irmão só quando está nos servindo bem, mas na hora que erra conosco, nós queremos dar patada. E o amor de Cristo está longe de nós quando nós fazemos isso. E uma missão que Ele deu para nós é amar uns aos outros, né? Eu sei que hoje não é culto de família, é culto de missão. Mas a primeira missão que Jesus deu para nós é dentro do nosso lar. É uma missão grande, né? É uma missão de eu cuidar dos meus filhos, da minha esposa. Se eu não cuidar deles lá dentro, lá fora, eu não posso cuidar de ninguém. Eu não posso ter uma missão de cuidar de ninguém, porque eu não vou dar conta de amar o próximo. Amém? Então nós vamos orar iniciando mais um culto de missão. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado por mais uma oportunidade, Senhor, que você está dando para cada um de nós. Te agradecer neste lugar, Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada irmão que está aqui, Senhor. Que o Senhor possa aumentar, Pai, cada dia mais o nosso amor um pelo outro. Que o Senhor possa nos ensinar a amar, Pai, um ao outro. Amar o nosso próximo como a nós mesmos, Senhor. Pois, Senhor, eu te peço, Senhor, que o Senhor nos dê entendimento, discernimento da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha falar conosco aqui neste lugar, Pai. Na Tua casa de adoração, Senhor. Obrigado, Senhor, por trazer cada um dos Teus irmãos, meus irmãos aqui neste lugar, Senhor, em segurança. Que nós não venha pôr, Senhor, dificuldade, Senhor, para fazer as Tuas missões, onde quer que seja, Senhor.
Que o Senhor nos dê, Pai, amor pela tua missão, Senhor, pela tua obra, em nome de Jesus. Amém. Que nós possamos agora... Amém. Nós possamos louvar agora, né, o nome do Senhor, que é mais uma missão que os nossos levitas têm, né, para adorar o Senhor. E eu creio que eles estão aqui porque ele tem o amor de Jesus dentro deles. Amém, irmão? Então vamos louvar. Aleluia. Convido você a fechar os seus olhos. Vamos adorar a Jesus Cristo, aquele que venceu por nós, aquele que nos ama. Jesus Cristo, fonte de amor. Jesus Cristo, aquele que se entregou por nós. Jesus, nós queremos te adorar, Senhor, nesse lugar. Jesus Cristo, Santo, Santo é o Senhor. E nós te adoramos, Senhor, e nós te adoramos. Bendizemos o teu nome, Jesus, nome que está acima de todo nome. Em nome de Jesus, Senhor, venha habitar, Senhor, sobre os corações. Venha com o teu fluir, Senhor, sobre nós. Venha manifestar, Senhor, os teus sinais. Aleluia. Jesus Cristo é o Cordeiro Santo. Nós queremos adorar a Ti, Jesus, na beleza da Tua santidade. Receba, Senhor, a nossa adoração. Receba, Rei da Glória. Senhor é o Rei da Glória. O Senhor é digno. Adorado e exaltado é o Senhor. De quem esse amor que me rasga por inteiro? De quem esse amor que afasta todo o tempo? De quem esse amor que me escolheu primeiro? De quem esse amor que me mostra quem eu sou? Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Aleluia, aleluia. De quem esse amor que me rasga por inteiro? De quem esse amor que afasta todo o tempo? De quem esse amor que me escolheu primeiro? De quem esse amor que me mostra quem eu sou? Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Jesus é o Cordeiro Santo.
como um cordeiro, ressuscitou como um leão. A morte não te segurou. Morreu como um cordeiro, ele está vivo. Aleluia! Pra sempre eu cantarei, tu és rei nesse lugar. Ele está vivo, aleluia! Ele está vivo. O nosso Deus, Ele é o Deus vivo. O nosso Deus, Ele está aqui. O nosso Deus, Deus de amor, está aqui nesse lugar. Aleluia! O Rei da Glória está aqui. O Rei da Glória está aqui. Aleluia, nós te adoramos, Senhor. Glória e honra, Senhor, a ti. Morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. A morte ele venceu. A morte não te segurou, e ele vivo está. Aleluia! Morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. Pra sempre eu cantarei, tu és rei nesse lugar. Morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. A morte não te segurou. Ele vivo está. Morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. Pra sempre eu cantarei, tu és rei nesse lugar. Aleluia! Isso aqui é a tua noiva, Senhor. Aleluia! A tua igreja. Nós queremos guerrear pela nossa nação, pela nossa cidade. Por isso nós clamamos nessa noite. Envia os teus anjos guerreiros sobre esse lugar, para nos cercarem, Senhor, para guerrearem por nós, para guerrearem conosco. Os teus servos que te servem. Aleluia! Eis-nos aqui, Senhor. E cremos que o Senhor está conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós cremos que tu estás conosco, Senhor. Para virar a chave
e ativar o destino dessa geração, para mudar o mundo, para sarar a criação, para virar a chave e ativar o destino dessa geração. Tua glória enche a terra, inunda os céus. Clamamos, vem, vem, teu reino sobre nós. Tua glória enche a terra, inunda os céus. Clamamos, vem, vem, teu reino sobre Nós, para mudar o mundo, para sarar a criação, para virar a chave e ativar o destino dessa geração, para mudar o mundo, para sarar a criação, para virar a chave e ativar o destino dessa geração. Santo, Todo-Poderoso, digno, justo e verdadeiro, Rei da glória, teu reino não tem fim. Santo, Todo-Poderoso, digno, justo e verdadeiro, Rei da glória, teu reino não tem fim. 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 Santo, digno, justo e verdadeiro, teu reino não tem fim. Vamos cantar. Santo, digno, justo e verdadeiro, Rei da glória, teu reino é eterno, Senhor.
tem fim. Oh, teu reino não tem fim. Oh, teu reino não tem fim. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Senhor é o Rei da Glória. Deus Santo. Aleluia. Vamos continuar adorando esse Deus maravilhoso. Esse Deus puro, Deus Santo. Tu és santo, Senhor. Senhor é santo. Senhor é majestoso. Senhor é lindo. Senhor é lindo. Senhor é lindo. Senhor é o Pai perfeito. Senhor é o Deus perfeito. O Deus que nós queremos adorar todos os dias das nossas vidas. O Deus que nós queremos sentir todos os dias a presença movendo dentro de nós. É o Deus no que nós queremos estar. É o Deus que nós queremos servir. É o Deus que nós queremos servir todos os dias. É o Deus que nós queremos buscar. É o Deus que nós queremos adorar. Não há outro Deus além de Ti, Senhor. Não há outro Deus além de Ti. O Deus que fez os céus e a terra. O Deus que é o nosso respirar. Diga isso a Ele, queridos. Adore o nome do Senhor. Não espera a gente começar aqui. Você é livre para adorar o Deus. Santo é o Senhor. Nós queremos Te amar, Senhor. Nós queremos Te amar, Senhor. Nós queremos Te amar, Senhor. Nos dê mais amor por Ti, Senhor. Nos dê amor por Ti, Senhor. A Tua igreja Te adora, Senhor. Enche esse lugar, Senhor. Enche esse lugar, Senhor, com Teu fluir. Enche os corações, Senhor. Renova, Senhor. Renova, Senhor. Renova. Renova, Senhor. Renova, Senhor, a Tua igreja. Vem nos limpar, Senhor. Senhor, vem nos purificar. Aleluia. Aleluia. A Tua igreja Te adora, Senhor. A Tua igreja proclama que o Senhor é santo. A Tua igreja proclama, Deus. A Tua igreja proclama. Adorado, adorado, adorado é o Senhor. Adorado, adorado é o Senhor. Glória e honra a Ti, Senhor. Glória e honra a Ti, Senhor. Pelos séculos dos séculos, Senhor. Glória e honra a Ti, Senhor. Cordeiro digno. Glórias a Ti, Rei da Glória. Glórias a Ti, Deus Pai, Deus Santo. Digno é o Cordeiro que foi morto
santo Ele é. A tua igreja adora, Senhor. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono no céu. Digno ao Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono no céu. Aleluia! Santo, santo, santo. Com a criação eu canto louvores ao Rei da Glória. És tudo para mim e eu te adorarei. Eu te adorarei, Senhor. Eu te adorarei, Senhor. Aleluia. Estás vestido no arco-íris, som de trovão, luzes relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder pra sempre ao único Rei, aleluia. Santo, santo, santo. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, santo, santo. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo, oh, e eu te adorarei. Aleluia! Cordeiro, glórias ao Cordeiro, glórias ao Cordeiro, glórias ao Cordeiro. A ti, Senhor, toda a honra, todo louvor, Senhor. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, maravilhado, extasiado, eu fico ao... Aleluia, Jesus! Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Aleluia, aleluia. Santo, santo, aleluia. Aquele que há de vir, oh, aleluia. Com a criação, oh, aleluia. E eu te adorarei, Senhor. Santo,
para todo sempre, Senhor. Para todo sempre, aleluia. Para todo sempre nós queremos cantar a Ti, Senhor. Para todo sempre nós queremos Te exaltar, Senhor. Para todo sempre, Senhor, nós queremos estar contigo, Senhor. Rei da glória. Santo, santo, santo é o Senhor. Não há outro Deus além de Ti, Senhor. Não há outro Deus além de Ti, Senhor. E eu Te adorarei. Adorarei a Ti, Senhor. Aleluia. Adore o Senhor, igreja. Adore o Senhor com toda a sua força. Santo, Ele é santo. O Senhor é santo. O Senhor é santo. Santo, santo, santo. Santo é o Senhor. Santo, santo, santo. Santo, santo é o Senhor. Santo é o Senhor. É o Deus inigualável. É o Deus inigualável. É o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia. Amém. Aleluia. Aplauda o Senhor mais forte que o Senhor puder. É para Ti, Senhor. É para Ti, Deus. Faz-me ouvir um novo som, o Teu Espírito enchendo toda a carne, do conhecimento da Tua glória, toda a terra se encherá do conhecimento da Tua glória, toda a terra se encherá. Teu renome se espalhe, Teu governo se estenda por toda a terra, por toda a terra. Que Teu renome se espalhe, Teu governo se estenda por toda a terra, por toda a terra. Quero Te ver rasgando o céu, Tua vontade sendo feita em toda a terra. Faz-me ouvir um novo som, o Teu Espírito enchendo toda a carne, do conhecimento da Tua glória, toda a terra se encherá do conhecimento da Tua glória, toda a terra se encherá. E o Teu renome se espalhe, Teu governo se estenda por toda a terra, por toda a terra. Que o Teu renome se espalhe, Teu governo se estenda
conhecimento da tua glória, toda a terra se encherá do conhecimento da tua glória, toda a terra se encherá do conhecimento, toda a terra do conhecimento, toda a terra se encherá, que o teu renome se espalhe, teu governo se estenda por toda a terra, por toda a terra, que o teu renome se espalhe, teu governo se estenda por toda a terra, por toda a terra, Jesus. Amém, né? Como o louvor fala conosco, né? Você poder abrir sua Bíblia lá em Malaquias 3:10. Amém? Todos acharam? Amém. Então a palavra do Senhor diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Amém? Essa é a parte A. Então, todos nós temos uma missão e um dever para cumprir, né? E devolver o dízimo e a oferta à casa do Senhor, para que haja mantimento na casa do Senhor, né? Então isso é mais uma missão, irmão, para nós cumprir na nossa vida. E que todos aqueles que for ofertar e dizimar, você está livre para ofertar e dizimar, irmão. Amém? Amém, né? Antes de nós orar pela oferta, queria chamar as crianças para cá, de 3 a 11 anos. Vai haver o culto, né, das crianças. Amém, né? Deu 4 crianças, mas glória a Deus, né? Porque a palavra do Senhor fala que onde tem 1 ou 2 reunidos, no nome dele lá ele está, né? Amém? Vamos orar pela oferta. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por cada ofertante, cada dizimista que ofertou na casa do Senhor, para que haja mantimento na tua casa, Senhor. Eu creio que todos aqui ofertaram e dizimaram, Pai, não por necessidade, mas por amor, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus, Pai, pela tua bondade, porque o Senhor provê todos os dias na nossa mesa, Pai, no nosso lar, Senhor. E eu agradeço também, Pai, pela vida dessas crianças que estão aqui, para aprender cada dia mais de Ti, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Porque tudo aquilo que nós guardamos que vem do Senhor, Pai, eu sei que é bom para nós, para o nosso crescimento cristão, Senhor. E eu creio que essas crianças aqui, Pai, têm algo a aprender com as pastoras deles. E eu creio que ela tem algo no coração que Deus ministrou para ministrar no coração desses pequeninos, Senhor.
Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém? Tem uns pequenos avisos aqui, né, para ser anunciado, né? Quinta-feira, culto das famílias. Sábado haverá culto do setor vermelho, dos jovens e adolescentes. Qualquer dúvida, procurar o irmão Jonas e a Thaís. Não é isso? Amém? Então, né, isso é maravilhoso para nós, né? Cumprir toda a etapa que Deus der para nós. Antes de chamar o nosso pregador da noite, que eu creio que Deus já falou algo no coração dele tremendo, né? Na última quarta-feira nós tivemos uma visita de 3 pastores na nossa célula, nossa não, do Senhor, né? E eu aprendi algo que o pastor Carlos Brito falou, né? Que a gente aprende algo de Deus quando a gente para ouvir a palavra de Deus, né? E a missão do Canaã tem ensinado muito pessoas que deram ouvido a Deus, né? Eu sei que a palavra do Senhor fala que Ele repreende só quem Ele ama, né? E eu creio que eu tenho um bom líder, primeiramente a Deus, que é o líder principal de todos nós. E o nosso líder, sempre quando eu erro, meus irmãos, eu não falo isso para gloriar meus líderes, não. Porque sempre quando eu erro, eu peço para o meu líder chamar a minha atenção. Porque a palavra do Senhor, irmão, só fala para nós que Ele só repreende quem Ele ama. Então isso eu acatei para mim, que eu preciso de repreensão quando eu estou errando, né? E isso é mais uma missão que nós temos que acatar para nós. Aprender a ser repreendido. Amém? E eu tenho aprendido muito com nossos pastores, com nossos irmãos que muitas vezes nós se sentamos para falar um pouco da palavra do Senhor. Amém? Então nós vamos chamar o nosso ministrador de hoje, que é o irmão Ramon, né? É o segundo convite que o irmão Ramon lança para mim e o primeiro que deu certo foi esse. Eu fiquei muito arrependido do outro, né? Porque é no dia que eu faço um curso, né? Estou fazendo um curso em Castanhal e eu fiquei com a mente e o coração pesado, porque a obra do Senhor tem que estar em primeiro lugar, né, meus irmãos? Então, antes de o irmão começar a ministração, nós vamos orar pela vida dele. Eu creio que ele já é abençoado por Deus, meu irmão. Porque pelo pouco que eu já conversei com esse filho de Deus, ele é abençoado. Amém? Então, que você possa levantar a sua mão e tudo que há de bom dentro do coração dos irmãos, derramar sobre a vida aqui do filho abençoado de Deus. Amém? Então, Senhor Deus Todo-Poderoso, primeiramente eu te peço perdão, Senhor, pela minha falha. Mas eu peço também, Pai, a tua permissão para orar pela vida do teu filho aqui neste lugar, Senhor. Eu creio que ele já é abençoado pelo Senhor, Pai. Mas que o Senhor possa continuar derramando bênção, sem medida sobre a vida dele, entendimento, capacidade da tua palavra, Senhor. E que toda a palavra que ele vinha falar aqui neste lugar, Pai, venha a ser adicionada pelo teu Espírito Santo, Senhor. E eu creio que ele carrega o Espírito Santo com ele, Senhor, porque ele tem o amor pela tua missão, Senhor. E eu creio que ele é abençoado, Senhor, porque ele deu ouvido pela tua palavra, Senhor. Assim como Maria fez, parou, né, para sentar do lado do Senhor para ouvir, Pai, aquilo que o Senhor tinha para designar para ela. Que ele possa, Senhor, receber, Pai, tudo aquilo que vem de ti, Pai, em nome de Jesus, Pai. Abençoe teu filho, dê entendimento, seguimento para ele nessa noite. E cada palavra que o Senhor ministrou na vida dele, no coração dele, Pai, que nós possamos receber com amor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Igreja, graça e paz. Os irmãos estão bem? Com frio? Não? Choveu. Eu sou friento, mas eu não estou com muito frio. Estou me tremendo, mas é de nervoso, não é de frio, graças a Deus. Mas eu louvo a Deus por mais uma oportunidade que todos nós temos de estar aqui nessa igreja para poder adorar o Senhor na congregação dos justos,
né, estarmos reunidos no nome do Senhor, poder escutar a sua voz, poder escutar a sua palavra, né, isso é maravilhoso, irmão. Nós temos a oportunidade e a liberdade de estarmos aqui reunidos, com as portas abertas, né, para poder declarar a nossa fé em Jesus Cristo, e isso é maravilhoso. E num culto de missões como esse, eu muito me alegro, pois nós temos aprendido muitas coisas a respeito de missões, e nós temos muito mais o que aprender com o Senhor sobre missões. Na quinta-feira passada, agora nós tivemos o culto da família, o Rogério ministrou uma palavra que eu fiquei meditando nela, sabe? A gente tem vivido sim aquilo que era a promessa de Deus sobre nossas vidas, que muitas pessoas que estavam desde o início aqui nesse lugar ouviram a promessa de Deus sobre nossas vidas, e hoje nós vivemos muitas delas, das promessas que o Senhor prometeu a todos nós, amém? E uma das promessas que eu particularmente ouvi quando me converti foi sobre missões. Aqui a igreja seria uma igreja, sabe, um berço de missões também aqui em Terra Alta. O Rogério falou muito bem, dizendo que hoje nós temos 3 missões, glória a Deus por isso. Eu estendo ainda mais, nós teremos mais missões, ainda não só em Terra Alta, não só no Brasil, mas fora do Brasil também. Amém? Eu creio nisso, irmãos, eu creio que Deus levantará muito de nosso meio para cuidar de nações, para cuidar de pessoas, não só aqui nesse lugar, mas fora desse lugar também. Eu tenho entendido esses anos todos que Deus fez a promessa para essa igreja, e eu tenho gerado isso no nosso meio, irmãos. Eu tenho buscado gerar isso no nosso meio, um coração voltado para missões. Não só a missão aqui ao nosso redor, mas alargar a nossa visão, estender a nossa visão muito além daquilo que nós possamos ver. Sabe, porque às vezes nós olhamos apenas para cá, né, para aquilo que está mais perto, sendo que nós não sabemos a vontade de Deus ainda, os propósitos de Deus, e Deus ele pode fazer coisas muito maiores do que nós imaginamos. Pode nos levar a lugares mais distantes do que nós pensamos. Amém? E por isso eu muito me alegro nessa noite, por estar aqui nesse lugar, para esse culto de missões. Quero reforçar aqui um aviso, nós vamos estar vendendo no final do culto um arroz com galinha. Tá? E R$5, irmão, só R$5, para você estar ajudando, estar cooperando aí na obra do Senhor, para a nossa primeira conferência de missões que nós vamos ter aqui no mês de maio. Tenho certeza que Deus tem preparado algo muito forte para o nosso coração nesse tempo. Amém? Esteja com expectativa aí, a minha aumenta todos os dias. E por isso, nós vamos começar a fazer algumas vendas, nós pedimos a cooperação dos irmãos aí, para estar nos ajudando aí. Amém? Nós temos 2 aniversariantes hoje, né? O irmão sentindo um coração de abençoar os aniversariantes aí, compre aí um arroz com galinha para o Bruno. Amém, Bruno? Amém. Receba, né? Receba aí 1, 2, 3 pratos de arroz com galinha aí para o Bruno aí, para o Delmax não veio. Mas abençoe nossos irmãos aí, me abençoe também se você quiser comprar para mim, eu aceito. Abençoe a vida uns dos outros nesse lugar. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. E eu tenho uma palavra nessa noite, eu acredito que é da parte de Deus para a igreja do Senhor. Amém? E eu queria convidar você a abrir o livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 16. Atos, na verdade, é Atos do Espírito Santo, né? Através da vida dos apóstolos. Capítulo 16. Ontem nós tivemos nosso culto no Marauá, na missão Getsemane. Passamos o dia para lá, fomos pela manhã. Irmãos, que dia abençoado nós tivemos lá ontem. Fomos pela manhã, tivemos a nossa comunhão, conversamos bastante, fizemos um momento com as crianças do Marauá, as crianças da célula, na verdade. Foi um momento muito maravilhoso que nós tivemos ali, ver aquelas crianças adorarem o Senhor, se alegrarem. São obedientes, irmãos, aquelas crianças ali, muito diferente de muitas reuniões de crianças que eu vejo. Lá eles são obedientes, obedeciam sempre a líder, né, a Jéssica, e eu falei para a Jéssica, glória a Deus pela sua vida, Jéssica, tu está ensinando as crianças de fato ao caminho do Senhor, e isso é maravilhoso, irmão. Eu fiquei realmente muito feliz de poder estar ali
Nós nos divertimos ali, gastamos nossa energia. É difícil acompanhar a energia das crianças, mas nós nos esforçamos ali, brincamos muito. O irmão Luiz Merindo aí foi o que mais brincou e pulou com as crianças. Glória a Deus por isso. E à noite nós tivemos nosso culto de missões naquele lugar para compartilhar a palavra e adorar o Senhor naquele lugar. Uma palavra impactante, muito forte para aquela comunidade, irmãos. Amém? Atos capítulo 16. Os irmãos acharam? Amém? Nós vamos ler a partir do verso 6. Atos 16, versículo 6. Atos 16, versículo 6. Minha versão diz assim: E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Versículo 9. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava a um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para a Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. E estivemos alguns dias nesta cidade. Somente até aí. E eu queria convidar para nós orarmos mais uma vez. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra escrita, pela tua palavra revelada. Muito obrigado, Senhor Deus, muito obrigado, porque a tua palavra é poderosa, Senhor, que tem mudado vidas, tem mudado nações, tem mudado continentes, Senhor Deus, e nós estamos aqui diante dela, Senhor, e queremos ter um coração totalmente aberto, Senhor Deus, para receber da tua palavra e aprendermos um pouco mais de ti, daquilo que o Senhor tem para nos ensinar nessa noite. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, generosidade. O que é generosidade? Generosidade é a virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício de alguém. Generosidade é alguém que se dispõe a sacrificar o seu próprio interesse em benefício de outra pessoa. Amém? A generosidade é o hábito de dar ou compartilhar com os demais sem a intenção de receber nada em troca. Isso é generosidade. E o que tem a ver a generosidade com o texto de Atos 16 que nós acabamos de ler? O que tem a ver? A palavra generosidade, irmãos, é a palavra que mais se destaca por detrás dessa situação. É a palavra que mais impacta, pelo menos para mim, a minha vida, por detrás daquilo que aconteceu aqui e pelo que acontecerá a partir daqui, desse texto. Generosidade. Por quê? Vamos para o texto. A Bíblia diz que Paulo era muito ativo na obra do Senhor. Todos nós sabemos disso. Amém? Paulo sempre estava ativo na obra do Senhor, como ele estava sempre nas missões. Irmãos, o apóstolo Paulo sempre estava nas missões, ativo. Sempre ele saía do seu lugar, ia para outro lugar para poder pregar a palavra do Senhor. Sempre estava em movimento para poder pregar a palavra do Senhor. Já havia passado por vários lugares. E aqui, nesse texto que nós lemos, irmãos, o apóstolo Paulo estava na missão com Timóteo, com o jovem Timóteo. Ele já havia passado por alguns lugares, mas eles foram impedidos de prosseguir a sua obra.
Veja bem, nos primeiros versículos que nós lemos, versículo 6 e versículo 7, a Bíblia diz que eles foram impedidos de ir para a Ásia. Ele já haviam passado várias localidades, em vários lugares, mas aí eles tinham sido impedidos de passar, de prosseguir, de seguir adiante, irmãos, para a Ásia. Depois eles foram impedidos por Jesus, a Bíblia deixa bem claro que o Espírito de Jesus é que impediu eles de irem para Bitínia. Nós vemos isso no versículo 7. Amém? E aqui, irmãos, nós vemos primeiramente a importância de sermos guiados pelo Espírito Santo. Sermos guiados pelo Espírito de Deus, irmãos. Por quê? A Bíblia diz que os nascidos do Espírito são como o vento. Não foi isso que Jesus falou em João capítulo 4? Jesus, conversando com Nicodemos, ele disse isso, que aqueles que nascem de novo, eles são como o vento, que sopra onde quer, ouve a sua voz, mas nós não sabemos de onde ele vem e para onde ele vai. Todos aqueles que são nascidos do Espírito, que têm a sua vida totalmente dependente do Espírito, Jesus disse que são assim. São como o vento. Nós não sabemos de onde vem e nem para onde vai. E aqui o apóstolo Paulo, totalmente direcionado por Deus, guiado pelo Espírito Santo, ele é impedido de prosseguir a sua obra, a sua missão, de ir para a Ásia ou de ir para a Bitínia. Aqui ele é impedido, porque o apóstolo Paulo era um homem sábio e um homem temente a Deus. Amém, irmãos? É isso que diz o que eu acabei de falar sobre os nascidos do Espírito em João 3:8. Irmãos, por que nós somos impedidos pelo Espírito Santo? Ou por que o apóstolo Paulo foi impedido pelo Espírito de Jesus de prosseguir para aquele lugar? Porque o Espírito conhece a nossa necessidade. Porque o Espírito do Senhor conhece a necessidade dos povos. O Espírito do Senhor conhece todas as necessidades. Amém, irmãos? Em João capítulo 4, vai dizer que Jesus, era necessário que ele passasse por Samaria. A Bíblia deixa bem claro essa palavra. Versículo 4, João 4:4 diz, era necessário que Jesus passasse por Samaria. Por que era necessário se judeu e samaritano não se bicavam? Eram povos co-irmãos, mas não se bicavam. Só que Jesus chama os seus discípulos, vamos para Samaria. Eu fico imaginando os discípulos murmurando, porque eles não conhecem um propósito. Mas Jesus, conhecendo a necessidade dos povos, Jesus parte para Samaria. Porque era necessário que ele passasse por Samaria. Porque o Espírito do Senhor conhece não só a minha necessidade, mas ele conhece a necessidade dos povos. Conhece a necessidade de uma cidade, conhece a necessidade de uma nação. Amém, irmãos? E Paulo foi impedido, irmãos, de estar em alguns lugares. Por quê? Pois havia um povo ainda mais necessitado. Havia um povo com mais necessidade para que ele passasse, para que ele estivesse ali. Então, nós vemos aqui nos versículos 9 em diante, a visão que Paulo teve. Paulo de noite tem uma visão, e essa visão é espetacular, irmãos. Paulo está de noite e ele tem a visão de um homem macedônio, que está rogando e clamando para ele por ajuda, pedindo socorro. Como é que o apóstolo Paulo conhecia os macedônios? Devia ser pela roupa, né? Pela roupa, alguma fisionomia diferente. Hoje, se nós vemos um japonês, a gente conhece um japonês. Hoje, se a gente vê um africano, talvez pela roupa, pelo seu tom de pele, nós vamos conhecer um africano. Então, o apóstolo Paulo, na sua visão, ele identificou que aquela pessoa, que aquele homem, era um homem macedônio. Era alguém da Macedônia. Onde é que fica a Macedônia? A Macedônia fica na Europa, diferente da Ásia, que fica para outro lugar. Então, o apóstolo Paulo identificou, irmãos, ali que havia um pedido de ajuda. Amém, irmãos? E o mais interessante aqui é que Paulo, irmãos, Paulo e os seus que estavam com ele, Timóteo, não ignoraram o pedido de ajuda. Eles não ignoraram.
Eles não fecharam os seus olhos e fecharam os seus corações para o pedido de ajuda daquele homem. Aquele homem que apareceu na sua visão, clamando e pedindo por socorro, era um pedido por socorro, era um pedido de ajuda. E Paulo e os seus, eles não ignoraram aquele grito de ajuda, aquele grito de socorro. Amém, irmãos? Por quê? Porque o Espírito de Jesus estava sobre Paulo. Foi o Espírito de Jesus que impediu ele de ir para um lugar, porque havia outro lugar onde havia pessoas mais necessitadas. Foi por isso. Porque Jesus, o próprio Jesus, não ignorava, irmãos, o pedido de ajuda de ninguém. Leia os evangelhos. Veja se você consegue identificar se Jesus ignorou o pedido de ajuda de alguém. Leia os evangelhos. Em Marcos capítulo 10, versículo 46, vai dizer que Jesus está passando por Jericó e ali um cego começa a gritar por ele. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus vai passando e a multidão começa, ei, cala a boca. Cala a boca. E quanto mais mandava ele calar a boca, mais ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pedia ajuda. E Jesus parou o seu caminho para ajudar aquela pessoa. Jesus não ignora, irmãos. Apesar do que toda a multidão queria que ele fosse ignorado, que aquele cego fosse ignorado. Mas Jesus conhece a necessidade de todo mundo. E quando ele escuta o clamor, o grito daquele cego, ele para e chega até ele e fala, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? O clamor de um cego, Jesus não ignora. Em Marcos capítulo 7, versículo 24, uma mulher grega, que nem era judia, né? Nem era do povo escolhido do Senhor. Ela escuta falar de Jesus porque a filha dela está endemoniada, está com um espírito mau. E ela corre para Jesus, para chegar perto de Jesus, e ela fica implorando pela ajuda de Jesus. Uma mulher sirofenícia, ou cananeia, sei lá como está na sua versão aí. E ela clama, e Jesus fala para ela, não, é melhor que, não importa eu dar a comida dos filhos para os cachorros, para os cachorrinhos. E ela implora, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem das mesas dos filhos. Jesus olha para ela e fala assim, em nenhum canto eu não encontrei uma fé como essa. Vai e seja feita com a tua fé, como a tua fé. Jesus não ignora uma mulher estrangeira, de maneira nenhuma. O pedido de uma mulher estrangeira. Porque a mulher estava desesperada com a sua filha. Eu ainda não vi um desespero maior do que quando nossa família é afetada. Uma mãe quando vê o seu filho afetado. Um pai quando não tem um emprego e ele tem que colocar sustento na sua casa e ele clama ao Senhor. Não existe um desespero maior. E o Senhor Jesus conhece o nosso interior. O Senhor conhece toda a nossa necessidade. E Ele não ignora a nossa necessidade. Ele não passa despercebido, não. Ele não finge que não ouviu o nosso grito. Ele não finge que Ele não ouviu o nosso clamor, irmãos. Que nada está acontecendo. Ele é diferente de nós. E foi o próprio Espírito de Jesus que impediu o apóstolo Paulo e os seus de irem para um lugar a outro, porque ele sabia que tinha um outro lugar clamando por ajuda. Porque Jesus não ignora, irmãos. Em Mateus capítulo 8, nós vamos ver que Jesus, depois de pregar no monte, Jesus está no monte pregando o sermão do monte. E depois dele ensinar maravilhosamente, irmãos, e quando ele vai descendo do monte, um leproso sai de trás da pedra. Eu fico imaginando, porque naquela época não se podia chegar perto de um leproso. Era uma doença muito contagiosa. Eu imagino todo mundo dando um passo para trás. Mas eu imagino Jesus continuando. E o leproso fala, Senhor, olha o pedido do leproso. Se tu queres, torna-me limpo. Torna-me limpo. A Bíblia diz que Jesus tocou nele e falou assim, eu quero, seja limpo. Jesus tocou naquele homem, tocou num leproso.
E a Bíblia deixa bem clara, no começo do capítulo 8, que Jesus primeiro tocou nele, para depois limpá-lo. Por quê? Um leproso não podia ser tocado. Eu fico imaginando quanto tempo aquele leproso não havia sentido um toque de alguém. Quanto tempo ele havia vivido sem receber um toque de alguém, um aperto de mão, um abraço, talvez tivesse a sua família, um beijo da sua esposa, um abraço nos seus filhos. Quanto tempo ele viveu sem receber um toque? E ele chega: Senhor, se tu queres, pode me limpar? Jesus vai e toca nele primeiro e fala: eu quero, seja limpo. Ele conhece toda a nossa necessidade, a mais particular possível. Toda a nossa necessidade Ele conhece. Em Mateus capítulo 14, versículo 28 a 32, nós vamos ver Jesus andando sobre as águas e os seus discípulos com medo, pensando que é um fantasma, porque a tempestade está forte. E Pedro, maluco com medo, fala: Senhor, se és tu, manda que eu vá contigo. E ele fala: vem, Pedro. E Pedro desce do barco e começa a andar, mas ele começa a ver que os ventos estão fortes, ele começa a afundar. E o que ele faz? Ele grita: Senhor, me ajuda, porque eu estou afundando. Jesus não ignora Pedro. Jesus estende a mão e levanta Pedro e leva para o barco. E existe muito mais que você pode ver nos evangelhos. Jesus não ignora o clamor, o pedido de ajuda de ninguém. De ninguém. Jesus não ignora o pedido de ninguém, o clamor, porque Ele conhece a nossa necessidade. Se você estiver clamando por a sua necessidade, não pense que Jesus está se fingindo de surdo, porque Ele não está. Ele nos conhece, Ele conhece a nossa necessidade. Ele sabe de todas as coisas, e Ele tem o melhor para nós. Aleluia. Ainda no capítulo 4 de João, que eu citei ainda há pouco, que era necessário que ele passasse por Samaria. Quando Jesus encontra aquela mulher ali no poço, e que ele transforma a vida daquela mulher, da mulher samaritana, uma mulher que era prostituta, que viveu com vários homens, e quando Jesus se revela para ela, dizendo que ele é o Messias, que havia de vir salvar o mundo, então ela sai, pega o seu cântaro e vai para a cidade. E ela começa a anunciar aos homens: eu encontrei aquele que as Escrituras dizem, aquele que vai trazer salvação. E esses homens saem para perto de Jesus. E eles fazem um pedido para Jesus: fique conosco, mais 2 dias. Eu fico imaginando os discípulos, mas vai ficar em Samaria? É porque eles não conhecem o propósito, mas Jesus conhece. E Jesus fica ali 2 dias ainda em Samaria, pregando, ensinando, e muitos mais samaritanos se convertem. Agora não pelo que a mulher falou, mas agora porque eles estavam ouvindo do próprio mestre. O próprio mestre estava falando com eles, e eles agora estavam acreditando na palavra do mestre. Por quê? Porque Jesus ouviu o pedido deles, e Jesus conhecia a necessidade de Samaria. E aqui no texto que nós lemos, deixa muito claro, versículo 17, mas o Espírito de Jesus não permitiu. O Espírito de Jesus não permitiu que o apóstolo Paulo saísse de um lugar para outro. Por quê? Porque Jesus já sabia que havia um povo, havia um país, uma nação, clamando por ajuda, gritando por socorro. Gritando por socorro. Porque o Senhor não ignora os necessitados. O Senhor não ignora os necessitados, irmãos. Salmo capítulo 12. Salmo número 12. Abra esse texto comigo. Salmo número 12. Salmo de número 12. Somente o versículo 5. Salmo 12, versículo 5. Eu lembro que eu usei esse texto na minha primeira pregação, em 2013. Salmo 12, versículo 5.
Diz assim, ó, por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porei em salvo aquele para quem eles assopram. Irmãos, o próprio Deus faz alguma coisa pelos necessitados. Eu não consigo achar um outro texto na Bíblia que diz que Deus se levanta do trono por alguma coisa, a não ser pelo gemido dos necessitados. Você consegue imaginar Deus no seu poderoso trono, mas pelo gemido dos necessitados, Ele se levanta do seu trono? Se até o próprio Deus se levanta do trono, irmãos, por causa da necessidade de alguém, por causa do gemido de alguém, o próprio Deus se levanta do trono, porque nós não nos levantamos da nossa cadeira, da nossa rede, da nossa cama. Se o próprio Deus faz alguma coisa, quando Ele escuta o gemido dos necessitados, Ele se levanta do trono. Ele se levanta do trono, irmãos. Lá em Êxodo capítulo 2, vamos abrir Êxodo capítulo 2? Os irmãos estão entendendo? Êxodo 2, versículo 24. Êxodo 2, 24 diz assim: E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel, e conheceu-os Deus. Capítulo 3, versículo 7, diz assim: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Amém? Quando o povo está oprimido e necessitado no Egito, a Bíblia diz que Deus ouve o gemido do povo. Deus ouve o gemido do seu povo que estava ali no Egito, sofrendo opressão. E então Ele se levanta e levanta alguém para salvar aquele povo. Porque Deus, Ele faz alguma coisa quando alguém está necessitado. Grave bem isso, Deus faz alguma coisa quando alguém está necessitado. Nós fazemos alguma coisa quando vemos alguém necessitado. Porque o Espírito conhece a necessidade dos povos. O Espírito conhece a necessidade dos povos. O Espírito sabia que os macedônios precisavam ouvir a palavra. O Espírito sabia que os macedônios tinham necessidade. E que o apóstolo Paulo, fazendo as missões, andando para lá e para cá, tinha o que eles precisavam. Tinha o que eles precisavam, irmãos. Então Paulo, depois da visão, partiu para Macedônia. Foi no texto que nós lemos. Vamos voltar para Atos 16. Atos, capítulo 16. Você está bem aí, irmão? Os irmãos estão caladinhos. Atos 16, amém?
versículo 12. Diz assim: e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. Amém? Quando Deus chamou o apóstolo e os seus que estavam com ele, os missionários que estavam ali com Paulo, depois da visão que o apóstolo Paulo teve do Macedônia pedindo ajuda, eles partiram para a Macedônia. Passaram por algumas cidades, mas não pararam. Só pararam quando eles chegaram nos territórios da Macedônia. Qual era a primeira cidade na Macedônia? Filipo. Ele chegou aos filipenses. A primeira igreja na Europa a ser plantada ali pelo apóstolo Paulo foi aos filipenses, na Europa. E ali, quando ele chega em Filipo, que é uma colônia, como diz a Bíblia, ele começa a pregar na cidade. Começa a pregar. E numa dessas pregações, que você pode ver aqui, mais adiante, versículo 14, diz que uma certa mulher chamada Lídia, olha só, uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Amém, irmãos? Veja bem, o primeiro lugar que os missionários ficaram na Macedônia foi essa colônia chamada Filipo. Filipo é a principal cidade da Macedônia. Amém? E lá acontece a primeira conversão ao Senhor. Lídia. Quando Paulo está pregando, o Espírito abre o entendimento de Lídia. Ela entende tudo o que Paulo estava pregando. E ela entrega a sua vida para o Senhor. Então, o início das igrejas na Macedônia começa por Lídia. E Lídia aceita o Senhor e a Bíblia diz que toda a sua família é batizada. Toda a sua família recebe a salvação, eles são batizados os primeiros. A igreja, aquele povo que estava necessitado, agora o apóstolo Paulo tinha chegado com a palavra do Senhor. Ou melhor, agora a palavra do Senhor tinha chegado através do apóstolo Paulo. E agora começa uma igreja na cidade de Filipo, aos filipenses. E o apóstolo Paulo, ficando ali alguns dias, ensina aquele povo. Começa a ensinar aquele povo a palavra do Senhor. O apóstolo lança os firmamentos do evangelho naquele lugar. As doutrinas dos apóstolos, ele começa a lançar naquele lugar. E uma coisa muito forte que o apóstolo Paulo ensina à igreja de Filipo, irmãos, as igrejas da Macedônia, Paulo ensina a igreja a ser generosa. Paulo ensina as igrejas da Macedônia a serem generosas. As igrejas da Macedônia eram reconhecidas pelas suas generosidades. Nós vamos ver em alguns textos. Por quê? Porque eles ajudavam mesmo na dificuldade. Mesmo na sua dificuldade, eles ajudavam. Mesmo na sua pobreza, irmãos, no pouco que eles tinham, eles ajudavam. As igrejas da Macedônia. Paulo menciona o sacrifício que os cristãos na Macedônia suportaram para suprir as suas próprias necessidades e as necessidades dos outros. Eles passaram por muitas aflições, a igreja na Macedônia, para suprir a sua própria necessidade e para suprir também a necessidade dos outros. Romanos 15, por favor, abra aí. Romanos 15. Versículos 25 a 27. Veja bem, a igreja na Macedônia era uma igreja simples. Alguns irmãos passavam sem necessidades.
Só que eles foram ensinados pelo apóstolo Paulo. Versículos 25 a 27 diz assim, Romanos 15, 25 a 27 diz assim: mas agora vou para Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Uma igreja simples, que foi ensinada a ser generosa. E agora que o apóstolo Paulo vai para Jerusalém, onde o povo lá está passando por necessidade, pareceu bem aquelas igrejas simples da Macedônia fazerem uma coleta. Vamos fazer uma coleta aqui e vamos mandar para os pobres de Jerusalém. Uma igreja generosa. Vocês lembram que no início eu falei que a generosidade é a palavra principal quando o apóstolo Paulo chega na Macedônia? Por trás de tudo aquilo, porque o apóstolo Paulo foi ensinado a ser generoso com Jesus, e agora ele estava ensinando as igrejas a ser generosas, principalmente a igreja na Macedônia. Amém? E aqui, irmãos, a igreja na Macedônia fez uma coleta para ajudar os pobres em Jerusalém. Era uma retribuição que eles tinham pelo bem feito na igreja de Jerusalém. Vocês ajudaram a gente? Então nós vamos ajudar vocês. Vocês vieram com a palavra do Senhor? Nós também vamos ajudar vocês. Aqueles que foram ajudados, aquele povo que lá no início o apóstolo Paulo viu clamando, pedindo por necessidade, agora também faz parte do corpo. Agora fazia parte do corpo, e eles faziam a sua parte. Em Jerusalém tem pobres, bora se juntar, fazer uma coleta e vamos mandar para os pobres, mesmo que a gente mesmo não tenha tanto. Mesmo que nós não tenhamos tanto assim para distribuir, mas nosso coração é generoso. Então as igrejas na Macedônia, todas elas, principalmente Filipe, era uma igreja reconhecida pela sua generosidade. Amém, irmãos? Segundo aos Coríntios, veja bem, segundo aos Coríntios, por favor, abra aí, segundo aos Coríntios, capítulo 8, mais uma vez o apóstolo falando da igreja na Macedônia. Segundo aos Coríntios, capítulo 8, os irmãos acharam? Preste atenção nesse texto, do versículo 1 em diante, irmãos. O apóstolo Paulo falando: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, dada às igrejas da Macedônia, como que em muita prova de tribulação houve abundância de seu gozo, e como a sua profunda pobreza superabundou em riquezas da sua generosidade. Porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Uma igreja inteiramente se dada a Deus. Eles se deram primeiramente a Deus e depois se deram aos irmãos. Eles voluntariamente davam, irmãos. Eles lembravam que o apóstolo Paulo ensinou: é melhor dar do que receber. O apóstolo Paulo ensinava isso: é melhor dar do que receber. E mesmo na pobreza, e mesmo na dificuldade, nós não temos muito, mas nós podemos coletar para dar alguma coisa. Nós podemos juntar uma coisinha que seja para ajudar os necessitados, porque nós um dia estivemos necessitados e o Senhor nos ouviu. O Senhor nos ouviu quando nós estávamos necessitados.
Uma igreja que tinha um coração, irmão, generoso. E agora estava ajudando, vocês viram a nossa necessidade, agora nós estamos vendo a necessidade de vocês também. E aqui o apóstolo Paulo é muito sábio, conhecendo todas as igrejas que ele tinha passado. E agora, para incentivar a igreja em Corinto, ele dá um exemplo da igreja na Macedônia. Para incentivar aos irmãos coríntios, lá em Corinto, também a ter no seu coração um coração generoso, um sentimento generoso, ele dá o exemplo. Vocês não sabem que as igrejas na Macedônia também têm um coração generoso? Eles contribuem voluntariamente. Voluntariamente. O apóstolo Paulo estava incentivando aos coríntios a ser generosos. E para isso, irmãos, ele usava como exemplo a igreja na Macedônia. As igrejas na Macedônia. Amém, irmãos? Mesmo na pobreza, os macedônios davam o que tinham. Eles passavam por profundas angústias, irmãos, mas contribuíam para o alívio de outros. Eles passavam por muitas angústias, mas para aliviar o peso de muitos irmãos que passavam por necessidades, eles contribuíam, porque essa é a essência da igreja. Uma essência generosa, irmãos. Leia Atos, você vai ver a essência da igreja. Uma igreja que não dizia, isso é meu. Eles diziam, isso é nosso. Vendiam tudo o que tinham, entregavam para os apóstolos, está aqui, distribuam de maneira justa. Pessoas ricas vendiam suas propriedades para dar para os apóstolos distribuírem a todos de maneira justa. Essa é a essência da igreja, a generosidade no coração. A igreja primitiva não se preocupava em lotar a igreja, de maneira nenhuma. Não, para o meu ministério funcionar, tem que trazer muita gente. Eles não se preocupavam com isso de maneira nenhuma. Eles estavam ali comendo junto, orando junto, compartilhando a palavra junto. Tinham tudo em comum. E só então o Senhor acrescentava no meio da igreja. Era o Senhor que acrescentava no meio da igreja. Quem está com vergonha diz amém. 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 Porque essa é a essência da igreja. A generosidade no nosso coração. E aí nós temos irmãos aqui da IBCMA em Terra Alta, que senta do nosso lado no culto e quando chega em casa não tem nada que comer. Enquanto que outros têm de sobra. Tem de sobra. E não consegue ver a necessidade do irmão que está do lado. Infelizmente, isso acontece no nosso meio. Isso tem acontecido no nosso meio. Irmão, mas eu trabalho, não preciso dar um bom e do melhor para minha família? Amém. Glória a Deus. Deus vai abençoar grandemente. Mas Deus conhece um coração generoso. Deus conhece um coração generoso. Ele sabe daquilo que nós podemos dar, aquilo que nós podemos ofertar. E aí a gente vê irmãos do nosso lado, que passam necessidade, que não tem com quem se alimentar. E a gente está nem aí para isso. A gente pouco se importa, na verdade. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Porque a igreja na Macedônia, eles passavam por necessidade. E apesar de toda a prova que eles passavam, eles são descritos, irmãos, descritos como tendo uma abundante alegria em meio à tribulação. Eles tinham uma abundante alegria no meio da tribulação, porque eles eram generosos. Um coração generoso. Se você for pesquisar, você vai ver as igrejas na Macedônia, você vai encontrar Filipe, e você vai ver pelo que eles eram conhecidos. Pela sua generosidade. Não era uma região rica, irmãos. Não era uma igreja grande. Não era uma igreja, que pudesse comportar muita gente, bem confortável. Não era.
Não era, eles passavam pelas suas necessidades, suas pobrezas. Mas eles se destacavam em ter alegria no coração e contribuir no reino de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Como a generosidade poderia abundar na pobreza? Como é que a generosidade pode abundar na pobreza? Só Deus para saber. Só Deus para fazer isso. Para fazer as coisas. Amém? Provérbios 11, 25. Nós poderíamos ler muitos provérbios aqui. Muitos e muitos provérbios que falam sobre isso. Provérbios 11, 25. Amém? Provérbios 11, 25 diz o seguinte: a alma generosa engordará, e o que regar também será regado. A alma generosa vai engordar, aquele que é generoso. E aquele que regar também será regado. Amém, irmãos? Provérbios 19, 17. Provérbios 19, 17. Amém? Diz assim: ao Senhor empresta, olha só, ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e Ele lhe pagará o seu benefício. Por isso que a igreja prosperava, por isso que veio a prosperidade sobre os macedônios, porque eles se compadeciam dos pobres, e o Senhor paga o benefício daqueles que se compadecem. Deus não deve nada para ninguém, irmãos. Deus, Ele paga aqueles que de fato empresta para Ele, dando com generosidade. Aleluia. Para encerrar, eu quero ler um texto dos Filipenses. Abra Filipenses capítulo 4. A igreja em Filipe, se você for ler a carta aos Filipenses, você vai ver os ensinos. Mas nós não vamos ler toda a carta. Vamos ler só alguns versículos. Filipenses 4. Amém? Vamos ler a partir do versículo 10. Que texto maravilhoso, irmãos. O apóstolo que já tinha tido um relacionamento com aquela igreja, foi ele mesmo que foi usado, né, para estar ali para suprir necessidade. Ele conhecia aquela igreja, ele tinha relacionamento com a igreja em Filipe. O apóstolo Paulo se relacionava com os irmãos de Filipe, tinha um carinho, né, tinha um ensino pelos filipenses, ele conhecia os filipenses perfeitamente. Na sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 10, olha o que diz a Bíblia. Ora, muito me regozijei no Senhor por, finalmente, reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, olha só, no princípio do Evangelho, quando eu parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também, uma e outra vez, me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância.
cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, ao nosso Deus e Pai, a nosso Deus e Pai, seja dada a glória para todos sempre. Amém. Que texto maravilhoso. Que texto maravilhoso. Uma igreja reconhecida pela sua generosidade. A igreja era reconhecida pela sua generosidade. O apóstolo Paulo, você lembra lá do início, quando eu parti da Macedônia? Vocês me deram tudo o que eu precisava. Porque vocês foram ensinados a isso. Vocês aprenderam a ser generosos. Vocês aprenderam a ser generosos. E nenhuma outra igreja falou isso, só vocês. Nenhuma outra igreja compartilhou comigo nas minhas necessidades, somente vocês. Supriram as minhas necessidades. Aquele povo que o apóstolo Paulo ia para um lugar, mas aí o Espírito de Jesus impediu eles de ir e mostrou para ele que havia um povo necessitado, gritando por ajuda. Aquele povo que estava necessitado, agora estava ajudando também. Agora estava suprindo a necessidade também. Uma igreja simples, irmãos, mas que era conhecida pela sua generosidade. Como eu disse no início, essa palavra talvez não seja, talvez Deus fale com você no particular, mas entenda como uma palavra para a igreja. Nós somos uma igreja generosa? Nós somos uma igreja generosa? Eu quero convidar você a ficar de pé. Jesus sempre ensinava isso. Em Mateus capítulo 10 ele vai dizer, se alguém der pelo menos um copo de água aos meus, a mim está me dando. Jesus sempre se preocupou em nos ensinar a generosidade. Então nós devemos praticar a generosidade. Convido você a fechar os seus olhos. E essa é uma palavra para nós como igreja. Nós somos uma igreja generosa? Nós temos necessitados diante dos nossos olhos? Há algum necessitado diante de nós? Qual é a essência da igreja? Os ensinos que Jesus nos deixou, que é melhor dar do que receber. Escute. Tem algum povo pedindo socorro para a igreja brasileira? Para a igreja em Terra Alta? Será se tem alguém clamando por ajuda em algum lugar do mundo? Clamando por ajuda, irmãos. Venha até nós e nos ajude. Venha até nós e nos ajude. E eu digo que sim. Eu digo que sim, irmãos. Além de necessitados no nosso meio, também nós temos povos necessitados que estão clamando por ajuda. Nós temos nações que estão clamando
por ajuda, pedindo socorro. Igreja brasileira, me ajuda. Igreja brasileira, nos ajuda. Nos ajuda, igreja brasileira. Igreja em Terra Alta, nos ajude. Eu acredito que Deus tem revelado no nosso meio esses dias. E talvez pode passar pela mente de muitos, mas nós não temos muito, né? Nós temos pouco. Nós não temos muito para dar. Só que não era assim que os macedônios viviam. Eles também tinham pouco. Eles também tinham suas aflições. Mas no seu coração havia uma imensa alegria em poder contribuir, em poder aliviar a necessidade dos pobres, dos necessitados. Meu Deus. Meu Deus. Ai, Jesus. Senhor, eu quero orar por nós como igreja, Senhor. Eu oro pelas nossas vidas, Senhor, nesse lugar, pedindo a Tua graça e a Tua misericórdia sobre nós, Senhor. Pedindo a Tua graça e a Tua misericórdia sobre nossas vidas. Nós somos a Tua igreja, Senhor. Um dia nós estivemos necessitados. Sim, Senhor. Um dia nós também clamamos por ajuda. E o Senhor nos ouviu. E o Senhor mandou socorro para nós, para a igreja em Terra Alta. E o Senhor continua nos ouvindo. O Senhor continua suprindo as nossas necessidades. Porque o Senhor está conosco. Senhor, e diante da Tua palavra nós queremos aprender. Aprender, Senhor, também a suprir a necessidade do outro, Senhor, dos necessitados. Nos ensina, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Perdoa, Senhor Deus, as nossas falhas, a nossa falta de compaixão. Perdoe a nossa ignorância, Senhor. E nos levanta, Senhor, como uma igreja supridora. Nos levanta como uma igreja que vai agir com generosidade, Senhor. Nos dê um coração generoso. Nos ajuda, Senhor, a ouvir o clamor dos povos. Deus nos ajuda, nos dê visão. Eu sei que o Senhor tem nos dado visão. A escutar o grito, Senhor, daqueles necessitados. Ao grito dos povos. Que os nossos ouvidos estejam sensíveis a ouvir primeiramente a Tua voz. Que os nossos olhos estejam prontos para receber de Ti a Tua revelação, Senhor. A revelação que vai nos levar a agir segundo a Tua vontade. Assim como Isaías, Senhor, teve a visão do Senhor.
Ele viu toda a tua glória, viu aquilo que o Senhor é. E ouviu a tua voz que dizia: a quem eu enviarei? E quem irá por nós? Então Isaías, depois de ver a revelação, ele se prontificou, Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. Nos ensina a ouvir a tua voz. A tua voz que diz: levante os vossos olhos e vejam os campos que estão brancos, prontos para serem colhidos. Dá acessibilidade aos nossos ouvidos, a ouvir o clamor de homens e mulheres, Senhor, que estão passando por necessidade. A ouvir o clamor de crianças que estão sofrendo, Senhor. E queremos suprir a necessidade, porque um dia estivemos necessitados também. Traz essa essência de volta para a tua igreja, para a igreja em terra alta, para a igreja brasileira, Senhor. Nós acreditamos no propósito do Senhor para a igreja brasileira, Senhor, uma igreja supridora das nações. Uma igreja atenta, Senhor Deus, a ouvir a tua voz. Uma igreja, Senhor, que vai ouvir a voz dos necessitados, vai se levantar e vai cumprir, Senhor Deus, aquilo que o Senhor falou, que é melhor dar do que receber. Traga generosidade de volta, Senhor, nosso coração como igreja do Senhor. Como igreja do Senhor, como igreja do Senhor, Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, levante pessoas no nosso meio, Senhor, pessoas que vão cumprir o teu chamado, pessoas que serão enviadas, Senhor, pessoas que terão em seus olhos visões de pessoas necessitadas e vão estar prontos para seguir o teu chamado, para suprir a necessidade física e a necessidade espiritual dos povos. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, fale conosco grandemente, Senhor Deus, nesses dias. Continue falando conosco grandemente nesses dias. Nós te pedimos e te agradecemos pela tua palavra, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmão. Eu creio que a palavra falou com cada um de nós, né, neste lugar. Amém. Então vamos orar, finalizando mais um culto de missão. Eu creio que para cada um de nós ainda tem muita missão pela frente. Amém. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, neste lugar, por mais um culto, por mais uma noite nós está dando ouvido à tua palavra, Senhor. Que o Senhor dispensa a tua noiva, Pai, na santa paz. Que o Senhor leva cada irmão que está aqui, Pai, na segurança do Senhor, Pai. Eu te agradeço, Pai, por hoje estar aqui mais uma vez reunido com meus irmãos em Cristo. E eu creio, Pai, que cada um de nós ainda tem algo ainda, cada dia mais a aprender com o Senhor, Pai. Que nós possamos olhar, Senhor, para a necessidade de cada um, Pai. Que nós possamos ser, Pai, simplesmente só uma pessoa humilde, Senhor. Porque tua palavra fala sobre a humildade, Pai. Que nós devemos ser sinceros um com o outro, Pai. Que nós possamos ser, Pai, uma pessoa, Senhor, que venha manifestar o amor que o Senhor dividiu com cada um de nós, Pai. E eu te agradeço, Pai, pelas vidas desses irmãos que estão aqui, pelos esforços deles que vieram por debaixo de chuva, Senhor. Que o Senhor leve eles nas santas seguranças do Senhor, Pai. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.